capítulo 13, a partir do versículo 1. Êxodo 13, 1. Vamos ler aqui o versículo 1, 2 e 3. 1, 2, 3 e 4. Êxodo, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés, consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais é meu. Disse Moisés ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe, estais saindo. E como a gente viu na semana passada, Deus ele fez toda a preparação do povo de Israel, né? Instituiu a Páscoa, falou o que era necessário fazer. Lá no 10º dia do mês de Abibe, que seria o primeiro mês, como a gente viu logo no início do capítulo 12, eles escolheriam no 10º dia o quê? Um cordeiro ou um cabrito, e separariam. Para quê? Para que no 14º dia eles pudessem o quê? Ao final da tarde, poder imolá-lo, né? Para que eles pudessem comer na parte da noite. Mas antes de eles imolarem, ou seja, a partir da Boa noite, tarde... irmãos. Olá, boa noite, irmão Paulo. E aí, no início da tarde, eles já não poderiam mais comer o quê? Comida ou alimento fermentado. Por quê? Porque já na tarde do dia 14 iniciaria o quê? A chamada festa, né, dos pães asmos. E a partir daí, nada de comida, né, ou fermento estaria na casa deles ou na cidade, como a gente vai ver hoje no capítulo 13, Deus ampliando, né, esse mandamento. E hoje a gente vai entender o porquê, ele vai trabalhar também dentro do capítulo 13, explicando o porquê de não ter isso dentro da casa. Ok, então eles sacrificaram, imolaram, assaram, né, comeram a cabeça, as vísceras e as pernas, e não podia sobrar nada. Caso sobrasse, capítulo 12, eles precisavam queimar. E outra, precisavam comer, né, o cordeiro junto com ervas amargas, precisavam fazer isso vestidos, né, no sentido já prontos, cingidos, como ele trabalha lá, com cajado nas mãos e sandália nos pés. Por quê? Porque justamente o resultado daquilo que Deus faria sobre o Egito poderia suscitar uma saída imediata. E foi justamente isso que aconteceu. O anjo do Senhor veio, passou sobre a casa, né, onde havia nas obreiras, né, nas vergas da porta, o sangue, e toda casa que não tinha o sangue, ele entrava e o que ele fazia? Era morto o primogênito, inclusive da casa, do palácio de quem? De Faraó. E aí nós vimos o Faraó ordenando para que o povo saísse. E já nessa saída, antes da saída, nós vamos ter a orientação de Deus sobre o quê? Sobre o povo. Lembra? O povo do Egito teve os seus primogênitos, seja de animais ou de homens mortos. E o que Deus vai pedir do povo de Israel? Versículo 2. Disse o Senhor a Moisés, consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto homens como de animais. É de quem? É de Deus. O que Deus pediu para Moisés? Avisar ao povo em relação aos primogênitos. Ele pediu para que fosse o quê? Separado. A ideia de consagrar é separar, a ideia é santificar. Mais para frente eu vou trazer uma ideia que ela vai trabalhar de maneira paralela quando eles chegarem lá na terra de Canaã. Então, provavelmente, Deus já está trabalhando para quê? Para preparar o coração, para preparar os israelitas para aquilo que viria. Como a gente vai ver, foi bem trabalhado no capítulo 12, a ideia do memorial. Ou seja, Deus ele quer os primogênitos, seja dos homens, seja dos animais, para quem? Sejam consagrados a ele. Só que vai ter uma diferença, como a gente vai ver no capítulo 13.
a consagração dos animais vai ser dos primogênitos dos animais vai ser diferente da consagração dos primogênitos dos homens. E a gente vai ver isso também, ok? Vamos lá, versículo 3. E aí a gente vai partir do versículo 3, verificar aqui o discurso de Moisés, capítulo 13, do 13 ao 16, nós vamos ver o decorrer do discurso de Moisés. Iniciando o versículo 3, disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte vos tirou de lá. E aí, por que eles vão? Por que vai se tirar o fermento, o pão levedado da casa dos israelitas? Por que vai tirar o pão? Aliás, o pão fermentado ou o fermento da casa. Como a gente vai perceber no versículo 13, é justamente para lembrar da ação de Deus na saída de onde? Na saída do Egito. Essa celebração do decorrer de toda essa semana, né, do dia 14 até o dia 21, ela simbolizaria justamente a celebração, o momento em que o povo ele se consagraria, ele estaria, né, se purificando daquela questão do fermento. Por quê? Lembra quando Jesus trabalha no Novo Testamento, quando ele diz para os discípulos para que eles não se contaminassem com o fermento dos fariseus, lembra? O que ele quis dizer? É a mesma ideia que a gente vê aqui. Fermento, seja no Velho, seja no Novo Testamento, ele traz a ideia de quê? Fermento. Alguém gostaria de compartilhar com a gente? Fermento, ele dá a ideia de quê? Coisas fermentadas. De pecado, corrupção, né? Porque, como ele diz, um pouco de fermento, trabalhando sobre a ideia do fermento dos fariseus, um pouco de fermento leveda toda a massa. É como se fosse assim, alguém no ensino da comunhão trouxesse um ensino que não corresponde com a doutrina que Jesus ensina no Novo Testamento. Aí você olhasse, não, isso aí é coisa pouca, isso aí não vai fazer um estrago. Mas o que Jesus diz? Que um pouco de fermento, ele vai levedar, ou seja, ele vai comprometer toda a massa. E que aí que está o ponto. Aqui Deus, então, diz para que o povo retirasse tudo isso. Por quê? Justamente para que eles pudessem ter como memorial, lembrar, né? E durante pelo menos 7 dias, eles pudessem estar separados, consagrados, purificados, em memorial ou em lembrança ao quê? Como ele diz no final do versículo 3 aqui, pois com mão forte o Senhor vos tirou da terra do Egito. Portanto, aí, ó, concluindo, em razão disso, em fato de Deus ter tirado eles com mão poderosa, não comereis pão levedado. Então, essa é uma das razões, um dos motivos pelo qual, né, durante esses 7 dias, eles iriam se ausentar de fermento no seu alimento. Versículo 4. E aí, como a gente viu, inclusive na aula passada, quando eu trouxe, o mês que Deus institui para que a Páscoa seja celebrada, o mês de Abib ou Nissan, ele vai se tornar o quê? O primeiro mês do ano. O primeiro mês do ano. Então, se eles, né, sacrificaram, aliás, imolaram no 14º dia, no crepúsculo da tarde do 14º dia, e comeram no período da noite, significa, então, que a saída deles foi a partir do dia 15 desse mesmo mês. Por isso que ele diz, hoje, mês de Abib, estáis saindo de onde? Do Egito. Então, isso precisava ficar aonde? Na cabeça dos israelitas. Nós, por exemplo, nós lembramos do dia do nosso batismo? Alguns podem até esquecer, né? Devido considerando o tempo, mas todos nós. Com certeza você lembra o momento ou o evento, né? Daquilo que te levou justamente a tomar a decisão. Eu lembro, claro, eu lembro o local, o dia, o tema do retiro, que foi na época, né?
E, inclusive, a música que tocou, antes de eu chegar, diz, não, eu decidi, eu quero me batizar. E é isso para ver, é um momento importante, é um momento que a gente celebra. Por quê? Porque, assim, fazendo uma associação a essa ideia da saída da servidão, da escravidão do Egito, eu e você, quando fomos batizados, o dia do nosso batismo marcou a nossa saída da servidão ou da escravidão do quê? Do pecado. Foi o dia que Deus, por meio da sua misericórdia, claro, através da sua palavra, do seu evangelho, nos libertou. Não do Egito, mas da escravidão, né? Do pecado. Graças ao quê? Graças ao sangue dele. E é um ponto que a gente pode fazer uma associação. Então, os judeus precisavam o quê? Lembrar. Ter isso como um momento importante, aonde? Nas suas vidas. E ele continua, versículo 5. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou aos teus pais dar terra que emana leite e mel, guardarei este ritual neste mês. E aí, como a gente vai poder ver, é para eles poderem lembrar quem? O povo, né? No caso aqui ainda os israelitas, no período patriarcal, e não receberam ainda a lei, mas Deus já está preparando para aquilo que eles estão mais para frente. Daqui a algum tempo eles vão receber da parte de quem? Da parte de Deus. E o que Deus diz por meio de Moisés é que eles precisavam celebrar isso, não poderiam guardar, aliás, esquecer, eles precisavam guardar, mesmo quando eles tomassem posse daquilo que Deus havia prometido para quem? Lembra lá em Gênesis capítulo 15, versículo 8, do 14 ao 16, quando Deus ele fala com Abraão, lá no versículo 8, se eu não me engano, Abraão diz as seguintes palavras para o Senhor: como é que eu vou ter certeza? Deixa eu abrir aqui. Versículo 8 do capítulo 15, ele diz assim: perguntou-lhe Abraão, Senhor, como saberei que hei de possuí-la, a terra? Aí Deus diz para ele pegar um certo número de animais, cortá-los ao meio, pegar 2 aves, as aves não eram para cortar, e no final, ao pôr do sol, né? Ele colocou Abraão num profundo sono, falou com Abraão, né? Inclusive no que ele diz para Abraão, versículo 14, lá de Gênesis 15, mas julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grande riqueza. 16, na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida das iniquidades do amorreus. Então, ele está garantindo para quem? Garantindo para Abraão que os seus descendentes passariam por momentos de escravidão, mas ele está garantindo que eles voltariam. E para garantir isso, como a gente vê no decorrer do capítulo 15, vem uma grande tocha de fogo, né? Uma chama de fogo, atravessa, né, no meio daqueles animais e fala com Abraão. E a partir daí o Senhor fez aliança com quem? Fez aliança com Abraão. E o que a gente está vendo aqui no capítulo 13 de Êxodo? A palavra que Deus prometeu, Deus está cumprindo. Claro, nesse momento ele está tirando o povo do Egito, mas está conduzindo este povo para tomar posse daquilo que ele havia prometido, garantido, né? A quem? A Abraão, lá em Gênesis capítulo 15. Continuando, versículo 5 no final, ele diz: guardarás este rito neste mês. É para celebrar, eles não poderiam esquecer. E aqui, a partir do versículo 6, a gente vai ver ele trabalhando alguns detalhes a respeito da semana dos pães asmos, quando ele diz assim, versículo 6, 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. Versículo 7. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda será encontrado fermento em todo o seu território. E aí é um ponto que a gente observa, como eu comentei logo na introdução, que disse que Deus
trabalhando o ponto aqui do capítulo 12, ele vai ampliar. Ele vai ampliar. O fermento não era só para estar na casa. O fermento, a partir do momento que eles fossem, não era para estar no território, na terra onde eles estivessem. Ou seja, era para estar bem longe, não onde eles estavam. Então, para ver justamente o ponto como o senhor comentou, ou falou, irmão Sérgio, a ideia do pecado, né, da corrupção. Então, isso precisava estar separado. Por causa de quê? Por causa da presença de Deus. Quem estaria no meio do povo? A gente vai ver isso no decorrer de Êxodo. Quem estaria no meio do povo? Deus. Deus compactua com a corrupção? Deus compactua com o erro, com a mentira? Não, Deus não compactua com isso. Então, nesse momento de celebração, isso precisava de maneira material, física, estar o quê? Longe do povo de Deus durante essas 7 semanas. Até aqui, tudo tranquilo? Alguma pergunta, algum comentário antes de a gente continuar a partir do versículo 8? Ok? Tranquilo? Algum comentário? Ok? Vamos lá, então. Versículo 8, ele vai dizer o motivo por que o fermento, tudo isso precisava ficar de fora. Versículo 8 diz assim: naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo, é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito, e será como sinal da tua mão, e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. E aí, eles como povo, no sentido de que Deus está direcionando, Deus está à frente, Deus está com eles. E Deus não só está com eles, vamos colocar em termos de palavra, mas Deus está em ação, Deus está em poder. E justamente nesse dia, eles vão contar a quem? Contar aos filhos. E aí a gente vê aquela tradição no sentido de contar oralmente, né? O quê? A história. De pai para filho, de pai para filho, e aquilo seja o quê? Contínuo. Tanto é que isso chega até a época de quem? A época de Jesus. Por causa do quê? Por causa dessa tradição que foi estabelecida lá atrás, na saída de onde? Na saída do Egito. E o que eles precisavam contar de pai para filho? Versículo 8, é justamente aquilo que Deus fez aonde? No Egito. E aí um ponto que a gente pode observar é o testemunho. Hoje, por exemplo, trazendo isso para o contexto da igreja, do Novo Testamento, como é que a gente pode aplicar isso nos nossos dias? Essa ideia do versículo 8, quando ele diz, e isso é pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. Como é que a gente poderia aplicar isso hoje, essa ideia de contar? No nosso contexto hoje, como é que isso seria? Alguém gostaria de compartilhar? Falando do Evangelho de Deus, de Falando Jesus. falando do Evangelho de Deus. Ótimo, Neves. Mais alguém? Um outro exemplo que alguém vem à mente? João 3,16. João 3,16. Memorial, né? Isso. Diga, Marco. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. O importante também é a gente testemunhar o que Deus fez em nossas vidas, nos resgatando do pecado e nos colocando no caminho do lar celestial. Isso. Essa aqui estava engatilhada, Marcos. Quando eu pensei nessa pergunta, olhando as opções que todos os irmãos falaram, e de fato, é isso mesmo. Mas um ponto também na minha resposta, se tivesse um irmão feito essa pergunta, eu trabalharia isso, né? A ideia é justamente do nosso testemunho. Lembra lá quando a gente olha Pedro, né, Paulo no contexto do Novo Testamento, o que será que eles falavam, né? Pedro trazendo provavelmente a ideia daquilo que ele agiu e tipo, Deus teve misericórdia para comigo. Eu agi desse modo e olha o que Deus tem feito. Paulo, da mesma maneira, né? Como a gente pode perceber, a ação, ou seja, trazendo para o contexto, nós precisamos
fazer com que isso se torne contínuo através do nosso testemunho, seja através da manifestação do amor, como o próprio Paulo César falou, de João 3,16, seja através do evangelho. Precisamos o quê? Anunciar. Diga, Barbosa. Eu vou engrossar o caldo, é por isso que a gente tem que estar sempre vigilante, né? Que as pessoas possam ver em nós Cristo, né? Para que possa reconhecer realmente o senhorio do Senhor em nossas vidas. Porque Isso. não adianta nada, né? Nós não éramos nada e estávamos no lamaçal do pecado, Deus, pela sua misericórdia, nos regenerou, né? Para a maravilhosa luz, e nós temos que realmente falar desse evangelho, falar desse amor, e a gente tem que ter uma mudança de vida. Eu tenho lutado muito para que eu possa realmente resplandecer a face do Senhor, que as pessoas possam ver em mim, né? A face do Senhor. Então, é muito importante isso aí, viu? Muito bom. Um outro ponto também, Barbosa e irmão Marco, né, irmãos? Assim, eu já fui um garoto na fé, quando a minha mãe se batizou, eu tinha 7 anos de idade. E assim, eu olhava para os homens mais velhos da congregação, os que tinham mais idade, entendeu? E assim, eu tenho uma perspectiva de um garoto olhando para um adulto, hoje eu sendo adulto, e dando atenção para as crianças, sendo zeloso nesse sentido. Por quê? Porque essas crianças, um dia, elas vão crescer. E se nós cuidarmos bem, tivermos um bom testemunho, se ensinarmos de maneira correta, né? Ou como foi bem colocado pelos irmãos em cada uma das respostas, nós estaremos cuidando do futuro da obra, estaremos cuidando do futuro da igreja, né? Estaremos cuidando dos futuros que estarão semeando, edificando, pregando, evangelizando. Então, isso também é importante, né? Cuidar das crianças. Por quê? Porque elas nos observam. E aí é um ponto que a gente precisa ter atenção e cuidado, né? Para justamente fazer o quê? O nosso melhor. O que Deus está dizendo aqui para Moisés, para que Moisés diga para o povo, é que eles cuidem do futuro. Por quê? Os pais vão contar isso para os filhos vão crescer, e os filhos vão contar para os filhos, né? Para os netos, e assim, olha só a continuidade disso. E no nosso sentido, hoje, no Novo Testamento, é da mesma maneira. Continuando, versículo 9, isso é tão importante, porque isso será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos. Com que finalidade? Para que a palavra, entenda a lei aqui, né? A lei ainda não foi estabelecida, mas leiamos a lei do Senhor como a palavra, a vontade, a manifestação do poder de Deus esteja na tua boca. Ou seja, ela não é para ficar escondida, é para ser proclamada. Lembra o que Jesus disse? O que é para fazer com a candeia? É para deixar ela escondida? Não, é para colocar no lugar mais alto da casa. Em outras palavras, é isso que Deus está dizendo por meio de Moisés a quem? Ao povo, para que eles possam anunciar, né, aquilo que Deus fez para os seus filhos, e assim, essa geração por geração, isso seja conhecido e que isso seja anunciado. Versículo 9 no final, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Isso é importante. Assim como Deus hoje, né, no contexto da nova, nos tirou do pecado, nos tirou de uma condição totalmente adversa, nós também precisamos agir em relação a outras pessoas, precisamos levar a palavra, precisamos testemunhar, precisamos cuidar do futuro. Para quê? Para que Deus continue, né, a transformar vidas. Versículo 10, ele vai trabalhar o ponto de concluir aqui. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor todo que abrir a madre, e todo primogênito dos animais que tiverdes, os machos serão de quem? Do Senhor. E aí, como ele diz no versículo 10, é necessário, tudo isso que ele acabou de dizer no 8 e 9, precisa ser trabalhado, precisa ser prático, no momento em que eles guardem aquilo que Deus estabeleceu no tempo determinado, de ano a ano, todos os anos que eles forem celebrar, isso precisa ser o quê? Dito. Isso precisa ser dito. Isso me fez lembrar, quando eu estava lendo isso daqui, lembra lá, você com um filho pequeno,
E aí ele tem aquele imã com uma tomada. Aí o menino vai lá com a tomada, você vai lá e repreende a primeira vez. Se vai na segunda vez, o que você faz? A mesma coisa. A terceira vez, e aí você vai lembrando quando? Enquanto for necessário. A mesma coisa, aqui Deus está trabalhando com quem? Com os israelitas. Ano a ano, essa lembrança precisava ser feita onde? Por eles, sendo dito, sendo guardado, sendo transmitido. Isso também me faz lembrar da ceia. Às vezes, você pode até parar e perguntar, mas espera lá, por que a gente toma a ceia todo domingo? É justamente para que a gente não esqueça da pessoa mais importante em nossa vida. Por que nós fomos libertos? Ainda agora a gente comentou, né? Fomos libertos do pecado, tivemos uma nova vida, saímos de uma condição totalmente adversa. Graças a quem? Justamente graças àquele que entregou o seu corpo em sacrifício e derramou o quê? Derramou o seu sangue. Nós não podemos esquecer da pessoa mais importante da nossa vida. Os judeus, né, os israelitas não poderiam esquecer daquilo que Deus fez no Egito. Eu e você não podemos esquecer daquilo que Jesus fez por nós aonde? Na cruz. Não podemos esquecer do propósito da sua entrega, da sua dor, do seu sofrimento, de toda a sua obediência, como Filipenses 2 trabalha muito bem, que ele foi fiel até a morte, e morte de quê? E morte de cruz. Então, não podemos desassociar. E outra, o culto, por que a gente lembra todo o primeiro dia da semana? A ideia do sacrifício e do sangue, mas porque o próprio culto, ele só tem sentido graças a quem? Graças a Jesus. A adoração, os cânticos, a oração, a própria pregação, nós estamos ali no sentido de ser algo útil, porque tem propósito, porque Deus assim estabeleceu. Tudo isso só tem sentido graças a quem? Graças a Jesus. Graças ao sacrifício dele por mim e por você. E por todos aqueles que tiverem disposição em obedecer ao quê? Ao Senhor. Hoje, eu e você, tudo isso que estamos fazendo aqui, em propósito, é graças a quem? Graças a Jesus. A edificação que eu e você temos, seja quando você ensina, seja quando eu ensino, seja quando outros irmãos estão ensinando. E o aprendizado que a gente aplica, guarda e aplica nas nossas vidas, isso faz uma grande diferença. E esse acréscimo, essa edificação, essa transformação que é gerada na nossa vida, é graças ao poder de quem? Graças ao poder de Jesus. Por quê? Porque ele dá sentido a tudo isso. Né? Então, olha só, a importância dos judeus, dos israelitas, lembrarem disso, e a importância que eu e você hoje, no contexto da nova aliança, precisamos lembrar de quem? De Jesus. Diga, Marco. Foi interessante, irmão, quando você falou em relação às crianças, né? O quanto nós precisamos estar atento em ensinar as nossas crianças, porque eu costumo sempre dizer que a criança ela copia tudo o que o adulto faz. Todo mundo sabe quem é pai, e quando você entra no teu banheiro e vai se barbear, e se você deixar o barbeador lá em cima do móvel, a criança vai e faz a mesma coisa, quer se barbear também. O quanto nós precisamos vigiar e orar para que nós sejamos exemplo para os nossos filhos, porque a igreja começa em casa. Isso. É muito interessante o nosso testemunho, isso conta muito em nossas vidas, a começar de casa. Obrigado, irmão. Eu agradeço também, irmão, pelo comentário, porque como a gente sabe, né? Você pode olhar pelo seu tempo de fé. Quanto tempo você conheceu o Evangelho? Aí você vai lá 5, 10, 15, 20. A minha mãe está aqui, está aí há quase 40 anos, vai fazer 40 anos, se Deus assim permitir, no ano que vem. E aí, como eu comento para os irmãos, lá em 1984, eu era um garoto de 7 anos de idade. Já se passaram 39 anos. Então, olha só o tempo, né? E aí que é o ponto, precisamos cuidar, como o senhor bem colocou. E aqui o povo, né, os israelitas precisavam cuidar do futuro, cuidar das próximas gerações, né? E aí um ponto que ele vai trabalhar a partir do versículo 11 é quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e aos teus pais, quando houver dado
apartarás para o Senhor todo primogênito. Quando ele usa essa expressão abrir a madre, é o nascer, né? Ou o primogênito. Todo aquele, né, que nascer primeiro, né? Todo primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. E aí, só para colocar um ponto para os irmãos poderem entender, lá no versículo 1, aliás, perdão, no versículo 2, quando ele diz: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto homens como animais. Lá no versículo 2, ele vai especificar homens e animais. Só que aqui, ele vai começar a trabalhar de maneira separada. Ele vai começar a trabalhar pelos animais e vai explicar, né, como é que vai funcionar essa consagração, essa separação. E aí a gente vai observar, inclusive, que vai haver, como eu posso dizer, alguns que não vão precisar estar incluídos nessa consagração. Por causa do quê? Justamente por causa do processo, como eu poderia dizer, o propósito de sacrifício, como a gente vai ver já já, que é o caso do cordeiro. Então, o cordeiro, o primogênito, não seria entregue. Por quê? Porque ele justamente já teria um propósito. Lembra como a gente viu lá no capítulo 12? Capítulo 12, versículo 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar cordeiro ou cabrito. Então, no processo dos sacrifícios, o cordeiro já fazia parte. Então, eles não poderiam abater, por quê? Porque ele já era consagrado, ele já era oferecido, né, em relação aos sacrifícios. Então, os cordeiros, como a gente vai ver já já, ele vai ficar separado. No versículo 12, ele diz: apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre, todo o primogênito dos animais que tiverdes, os machos serão do Senhor. Então, eles serão destinados para sacrifícios, eles serão imolados. Versículo 13, porém, todo o primogênito da jumenta, e aí, olha só, aqui vem que a pessoa, o dono, vai decidir. Ou ele sacrifica, ou ele não sacrifica. Se ele não sacrificar, o que ele vai precisar fazer? Versículo 13. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro. Se o não resgatar, diz, na versão da NVI, na ARA, aqui diz, será desnucado. Na ARA, aliás, desculpem, na NVI, o irmão leia para a gente o que traduz aí por desnucado. Quebrar o pescoço. Justamente, ele vai ter o pescoço quebrado, ou seja, ele vai ser morto do mesmo jeito. Se ele não for separado para sacrifício, ele vai ser separado, mas no sentido que ele vai ser morto. Então, ele não vai viver, de um jeito ou de outro. Não, o meu jumento, eu não vou separar. O primogênito da jumenta, eu não vou separá-lo. Então, você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar matá-lo. Então, se ele não vai ser entregue, ele vai precisar ser morto. Diga, Giovanni. Então, só 2 espécies poderiam ser resgatadas: os jumentos e os primogênitos, os filhos e os humanos filhos. E o cordeiro, não, o cordeiro, a gente vai ver o cordeiro, ele está fora dessa conta. Todo o primogênito de cordeiro ele vai ser resgatado, considerando o papel que ele tem dentro dos sacrifícios, na questão religiosa, né, os sacrifícios da adoração do povo de Israel. O jumento, ele precisa decidir. Se ele não consagrar, versículo 13, se ele não resgatar, se o não resgatares, ele será o quê? Desnucado, ele vai ser morto. Mas todo o primogênito do homem, entre os filhos do homem, ele vai ser resgatado. No caso dos homens, não vai haver sacrifício. Deu para entender aí, João? Diga aí. Qual é a passagem que fala que o primogênito do cordeiro não será resgatado? Versículo 13, ele diz assim, ó, porém todo primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro. Tá? Então, o primogênito do cordeiro
ele será usado apenas para resgate de humanos e de jumentos, e o primogênito em si não será sacrificado? O cordeiro ele já vai ser sacrificado de toda forma, não é? Porque lembra lá, a gente vai ver quando eu entrar, aprofundar mais ainda no livro de Êxodo, no momento que estabelecerem lá o tabernáculo, 2 cordeiros por dia, eles serão sacrificados todos os dias. Mas não fala que é o primogênito, né? Cordeiros. Não fala, mas o ponto que ao entender esse ponto, eu vejo da seguinte forma: o fato de o próprio cordeiro ele já vai fazer parte da questão dos sacrifícios. Então ele já vejo um pouco diferente. Eu vejo assim. Eu vejo um pouco diferente. Eu vejo que todos os primogênitos, sem exceção, todos devem ser consagrados a Deus. Todos. Só tem 2 situações que não precisa consagrar. São jumentos, aí tu não quer consagrar, tu resgata ele com um cordeiro. Não precisa ser um cordeiro primogênito, é um cordeiro. Tu vai lá e resgata o jumento. Agora, e também os filhos, os humanos, no caso. Primogênito, humano, filhos. Esse também, tu resgata. Os homens eu não vou entrar nesse detalhe, não, agora. Tá. Mas eu compreendi. Eu vejo assim, todos os primogênitos, humanos e animais, toda espécie de animal e humanos, todos, devem ser consagrados a Deus. Todos. Ele dá 2 exceções, que são os primogênitos dos jumentos. Ah, tu não quer consagrar? Tudo bem, eu aceito, mas tu resgata ele com um cordeiro. Tu abate um cordeiro para mim e eu te deixo tu levar o jumento. E os filhos também. Eu te deixo ficar com os filhos primogênitos, mas tu consagra eles para mim através de um cordeiro. Mas os cordeiros primogênitos, eu entendo que eles são primogênitos, também são consagrados. E depois os demais primogênitos, eles são usados para resgatar jumentos e filhos humanos. Eu entendi, olhando agora... Tranquilo, eu entendi tua colocação. Diga, Neves. Aí eu queria só colocar... Eu estou com a versão NVI aqui aberta, acho que eu entendi a tua colocação. Diga, Neves. Eu também tenho esse mesmo entendimento do Giovanni. Um cordeiro seria para resgate de um jumento, né? Ou, né, de um filho, de um primeiro filho, né? Também. Ok, eu estou lendo aqui a NVI, Giovanni. Resgatem com o cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-lo, ou seja, usar o cordeiro, agora ficou claro na versão da NVI. Eu leio, mas não uso ela como um todo. Eu pego alguns trechos quando eu não tenho essa compreensão. Obrigado, Giovanni. Então, para mim agora ficou claro. Desculpem essa questão. Então, resgatem, na NVI diz assim, resgatem com o cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Se caso ele não quiser resgatar, ou seja, ele vai usar, como você bem colocou, ele vai fazer uma troca, né? Ele vai usar um cordeiro ao invés do jumento. Não é isso? Como ele diz na leitura. E aí, se caso ele não quiser resgatar, ele vai precisar sacrificar o filho da jumenta, ou seja, ele vai ser morto. Correto? Então, é o ponto... Tá, ok, agora ficou claro. Então, vamos lá, continuando. Versículo 13, lá no finalzinho, como você já adiantou, Giovanni, ele diz assim, mas, ou seja, fora desse quadro, né, se os animais, o primogênito vai ser sacrificado, mas, ou seja, fora desse contexto aí, os filhos dos homens, o primogênito do homem, entre teus filhos resgatarás. Ou seja, não vai haver sacrifício. Não vai haver sacrifício dos primogênitos. Agora, assim, pensem comigo. Será que Deus aqui ele já estava pensando no fazer uma distinção entre o povo, né, os israelitas, e as nações que habitavam lá em Canaã? Ali, cananitas, os moabitas, os amonitas. Será que Deus já estava fazendo uma separação nesse sentido? Que eu gostaria de compartilhar uma informação que eu fui pesquisar. Os amonitas, assim como os próprios moabitas e muitos seguidores de Baal, eles sacrificavam os primogênitos. Moloque, né? Deuses ali dos cananitas, alguns, os amonitas, moabitas e os próprios cananitas, que eram seguidores de Baal,
eles sacrificaram. Eu tenho até um texto lá em 2 Crônicas de um rei, já no finalzinho, né, lá de Judá, que ele sacrificou todos os seus filhos. Olha o que diz lá, 2 Crônicas, capítulo 33. 2 Crônicas, capítulo 33. Já ouviu falar de Manassés? Um dos reis que reinou por mais tempo lá em Judá. Capítulo 33, versículo 1 ao 3. Alguém lê para a gente? 1 ao 3 e depois o versículo 6. 2 Crônicas 33, 1 a 3. Opa, desculpa, Paulo, perdão. Pode ler, mano. Pode ler? Pode ler. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel, pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado. Levantou altares ao Baales, fez postes da deusa Azerá, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. 4 também? 6, o 6. O 6? Uhum. Tá. Ele queimou os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Adivinhava pelas nuvens, era goureiro, praticava feitiçarias e tratava com médios e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Ok, Paulo. Obrigado, mano. Fazia tudo que era mal aos olhos do Senhor para provocar a ira, né? E aí, como a gente viu lá no versículo 3, ele levantou, né, altares, inclusive no próprio templo, né, de Baal. Ou seja, o que ele fez? Foi um dos reis que mais reinou, é o registro, 55 anos, né? Ele reinou por mais tempo de todos os reis que estiveram, até mais que Davi, Salomão e etc. Ele reinou muito mais tempo, né? E ele começou com 12 anos de idade. E ele queimou, o versículo 6, por causa da sua devoção, quem? Seus filhos. Os seus filhos. Em devoção a quem? A Baal. Então, olha só, isso era comum. Então, Deus aqui, provavelmente, ele já está preparando quem? O povo, para que eles, ao chegarem na terra, eles não pudessem o quê? Serem influenciados ou se contaminarem com os pensamentos de quem? Dos cananitas, dos povos que estavam ali, dos seus vizinhos e aqueles que estavam aonde? Dentro da sua própria terra. E aí ele trabalha esse ponto, quando ele diz, versículo 13, no finalzinho, todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar, que é isso? Responder-lhe-á, o Senhor com mão forte nos tirou da casa de servidão. Pois sucedeu que, endurecendo o faraó, para não deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre. Porém, versículo 15, lá no finalzinho, todo primogênito dos meus filhos eu resgato. Ou seja, os filhos não serão mortos. E aí, versículo 16, ele encerra, e isso será como um sinal da tua mão, por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. E aí, isso por sinal. Esse sacrifício gigantesco que eles fariam todos os anos, ao nascer isso, ao nascer os primogênitos, era justamente em lembrança do quê? Em lembrança daquilo que Deus fez aonde? Lá no Egito. Versículo 17, a gente vai ver aqui rapidamente o segundo ponto, que esse aqui era o mais detalhado, ele vai trabalhar uns detalhes bem interessantes. Versículo 17. Tendo o faraó deixado... Oh, diga, mano, desculpa. Só uma perguntinha, qual foi a passagem que o PC leu para me apontar aqui? Foi 2 Crônicas 33, 1 a 3 e o versículo 6.
Segundo Crônicas 33, 1 a 3 e o versículo 6. Também tem lá Levítico 18 e 21, eu apontei aqui, onde fala, Justamente. lá na ordem, lá, não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moleque. Não profanem o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Uma ordem lá para o Levítico. É Moloque, eu acho, né? Moloque. É um dos deuses lá dos cananitas, assim como o próprio Baal, né? Ele traz Moloque. Isso. Obrigado, mano. Ele diz, versículo 17, tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus. Sabe por quê? Porque o povo, aliás, Deus, ele conhecia o coração de quem? Deus conhecia o coração do povo. Olha só o que diz o versículo 17. Posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, ele torne aonde? Torne o Egito. Por isso que nós, como discípulos hoje, precisamos buscar dia a dia o aprendizado e a prática da palavra. O nosso fortalecimento espiritual, sabe por quê? Para justamente não incorrermos em situações da nossa vida em tentarmos voltar para onde? Para onde Jesus já nos tirou. Por isso precisamos estar alicerçados, firmes, né? Confiantes, sabendo que os tempos muitas vezes não são fáceis. A saúde pode, em muitos momentos, nos faltar, mas eu e você precisamos estar apegados a quem? Ao Senhor. Ao Senhor. Justamente seguindo as suas palavras, ouvindo o seu ensino e permanecendo firme. Como é que a gente vai poder falar de algo que a gente não conhece? Por isso, precisamos ouvir e buscar o aprendizado, para que estejamos sempre o quê? Firmes. Você sabe, eu sei que muitas vezes não é fácil, correto? Mas precisamos continuar, não podemos desistir. A palavra, quando diz provações, tribulações, é como o contexto de Apocalipse trabalha, é como se nós fôssemos esmagados pelas situações do dia a dia. Situações essas que estão aí, não para fazer que a gente, como se a gente se sinta animado, mas para fazer a gente desistir. Mas nós não podemos desistir. Por quê? Porque precisamos entender aquilo que nós temos no Senhor é maior do que qualquer coisa que possamos conquistar neste mundo. Porque as coisas de Deus, elas são eternas. Se Deus, no contexto de Êxodo, liberou o povo de Israel da terra do Egito para uma terra física, eu e você, em termos espirituais, fomos libertos do pecado. Mas o que nos reserva não é um terreno, não é uma propriedade, não é uma extensão de terra física, mas é o galardão eterno ao lado de Deus e de Jesus para todos sempre. Em razão disso, o que a gente precisa fazer? Lutar. Em razão disso, precisamos persistir. Em razão disso, podemos até, por causa das perseguições, dificuldades, ajoelhar no chão, de tão difícil. Mas nós não podemos ficar para trás. Precisamos nos levantar e continuar lutando dia a dia, aproveitando as oportunidades que o Senhor nos dá. Não sabemos o nosso amanhã, mas nós sabemos que o hoje, se hoje nós estamos vivendo, é viver no sentido de continuar lutando e perseverando, porque maior do que o problema, a perseguição ou as tribulações que possam vir contra nós, sabe quem é maior? É o Deus que luta por mim e por você. Deus lutou por Israel. E Deus fez com que Israel pudesse vencer a grande nação do Egito. Será que ele é incapaz de fazer e nos ajudar nas dificuldades, muitas vezes na falta de saúde que nós temos? De modo nenhum. Eu e você hoje precisamos viver, deitar a cabeça no travesseiro nessa noite e saber que Deus cuida de nós. Mas, para isso, eu e você precisamos confiar na promessa e, acima de tudo, seguir a vontade de quem? A vontade de Deus. Ele continua dizendo, porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de quem? Os ossos de José. Passaram-se 430 anos. Deus não esqueceu desse detalhe. E aí que está o ponto. Se eu e você formos dedicados, fiéis, realmente colocarmos em prática a vontade do Senhor, ele vai nos esquecer quando ele voltar?
De modo nenhum. Se ele esquecer, se ele não esqueceu a promessa que ele fez, aquilo que o José fez com que eles jurassem, Deus, ele lembra dos mínimos detalhes. E é isso que a gente precisa entender. O poder dele é grandioso. Por essa razão, precisamos estar firmes, firmes. Muitas vezes podemos derramar lágrimas, podemos, às vezes, passar pela nossa mente o desânimo, muitas vezes a tristeza, mas sabemos que se hoje, ao dormir, né, podemos estar chorando, mas a alegria vem quando? A alegria vem pela manhã. Por quê? Porque a nossa esperança não está nessa terra, não está em nós mesmos, não está na nossa própria força. A nossa esperança está em quem? No Senhor. No Senhor. E Deus, ele faz aquilo que está dentro do seu poder para trazer alívio. E olha o que ele fez com o povo de Israel. Tendo, pois, versículo 20, acamparam em Etã. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam em Etã, a entrada do deserto. O Senhor adiante deles durante o dia com uma coluna de nuvem. E à noite Deus vai nos desamparar, à noite Deus desampararia o povo de Israel, os israelitas, durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem dia e noite. Eu e você estamos caminhando para a vida eterna. E quem está direcionando os nossos passos? Lâmpada para os teus pés é o quê? É a tua palavra. E é isso que precisamos fazer. Precisamos aprender, precisamos nos alimentar, mais que o pão, mais que os alimentos físicos. Precisamos nos alimentar da palavra, para que os nossos passos, para que a nossa bússola espiritual nos leve, que a palavra nos conduza para a vontade, para o futuro, para a terra que Deus tem guardado, para mim e para você. Terra essa que, em termos materiais, pode dizer, como ele diz aqui para o povo de Israel, emana leite e mel. Mas no contexto espiritual, ela é eterna, onde não vai haver pranto, nem choro, nem dor. E onde nós seremos confortados e durante toda a vida, para todo sempre, estaremos louvando e engrandecendo o nome de quem? O nome do Senhor. E ele fecha, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Se muitas vezes os tempos difíceis podem fazer com que a gente duvide, não façamos isso. Não murmuremos, não critiquemos, não falemos mal, mas que a gente possa resistir. O povo de Israel, ele sucumbiu a primeira geração na presença de Deus, porque eles não confiaram, eles duvidaram, eles murmuraram. Em muitos momentos, eles quiseram voltar para trás. E por causa dessa decisão que eles tomaram no seu coração, eles foram deixados. Eles morreram no deserto. E Deus deixou registrado essa lição, justamente para que a gente aprenda. Se isso estava em jogo, a terra física, o que dirá de mim e de você? O que está em jogo? A vida eterna, o nosso futuro, o nosso galardão, a nossa salvação, seja minha e sua individual, mas seja também da nossa família e das pessoas que estão ao nosso redor, independente se adultos ou jovenzinhos, nós precisamos confiar no Senhor. Por quê? Porque duas palavras para a gente fechar. 21, o Senhor ia adiante deles. Deus é aquele que cuida da sua igreja. Deus é aquele que cuida de mim e de você. Segundo, Deus, versículo 22, nunca se apartou do povo. Se às vezes tivermos a impressão que estamos andando sozinhos, não estamos sozinhos. Lembra as pegadas na areia? Senhor, muitas vezes eu vi só uma pegada. E esse foi justamente no momento mais difícil da minha vida. Eu sei. Tu me deixou sozinho, Senhor? Não. Nos momentos mais difíceis da tua vida, eu estava te carregando em meus braços. E aí que está o ponto. Deus nunca se aparta do seu povo. Que possamos ter isso em mente. Que possamos aprender lições importantes nesse livro de Êxodo.
mas que continuemos a resistir, independente de saúde, independente de recurso, independente do que seja, de governo ou etc., possamos confiar em Deus. O nosso futuro está na mão de quem? Está na mão do Senhor. Que Deus nos abençoe. Se alguma pergunta ou comentário, irmãos, fique à vontade, e aí, ao final, o Barbosa vai nos conduzir à oração. Pode falar, Marco. Depois o Neves. Ok, Neves, graças a Deus. Marco. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por ele me resgatar e também agradecer a Paulo César por ter me enviado o link e agradecer a você, meu irmão Alessandro, pela brilhante explanação do assunto e agradecer a Deus. Hoje nós comemoramos em Boa Viagem 25 anos da congregação. E isso eu só tenho a agradecer a Deus porque Ele nunca esqueceu de nós. Ele sempre está conosco. Obrigado, meu irmão, por tudo. Amém. Graças a Deus. Amém. Com você, Barbosa. Muito bem, obrigado, irmão. Que Deus continue te abençoando, te usando. Para a gente finalizar, a gente fala aqui que os aprovados por Deus no deserto das nossas adversidades, e que ele fala aqui que Deus nos leva para o deserto para tratar conosco. Olha só, antes de sermos usados por Deus, precisamos ser tratados por Ele. Deus está mais interessado em quem somos do que nós fazemos. E nós possamos, irmãos, continuar firmes. Vamos ter tribulações, vamos ter dificuldade, vamos ter problemas de saúde, mas eu agradeço a Deus por vocês. Eu fico tão feliz aqui de estarmos no domingo aqui, nos alimentando e aprendendo da palavra, como é importante. Não importa se você tem 50 anos de evangelho, 80 anos, se você tem 1 ano, você tem mês. O importante é você estar nessa comunhão. Como diz um professor sabidinho, não é verdade? Como é gostoso, porque através desses encontros, um fortalece o outro, um encoraja o outro. Nós temos que ser encorajados. E eu vejo aqui que cada um de vocês tem me encorajado a cada dia para a gente prosseguir. Sabemos que Deus está conosco. Eu não sei quais as dificuldades e os problemas. Vou fazer uma oração aqui geral para a gente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, né? O irmão Marcos pediu lá 25 anos da Igreja de Boa Viagem. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando, fortalecendo a igreja, que ela é do Senhor, mas também que a gente possa continuar firmes e perseverantes. Não olhe para trás, não desanime, irmãos. Dificuldades nós vamos ter. A palavra diz, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Se ele venceu, nós vamos vencer. O nosso galardão é no céu. Não olhe para o Barbosa, não olhe para o Giovanni, não olhe para o Alessandro, não olhe para ninguém, nem para o Renato, que ele é careca. Olhe para Cristo. Cristo foi que morreu por nós, não é verdade? Então, assim, como é gostoso estar todos os domingos, junto com os irmãos, aprendendo a cada dia mais. Não é para a gente ser sabidinho, não, é para a gente ter um pouco do conhecimento, a gente aprender com os irmãos do passado. Não é verdade? Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar? Oremos. Grandioso Deus, soberano, maravilhoso Pai, grande és tu e sabemos que não há outro além de ti, ó Pai. Pai, queremos render graças ao Senhor porque o Senhor é bom. Senhor, nos perdoa, Pai, pelas nossas falhas. Perdoa, Senhor, pelos nossos pecados que cometemos, às vezes em pensamentos, Senhor, em atitudes que não agradam ao Senhor, ó Pai. Nos faça, Senhor, como um vaso na mão do oleiro, Senhor Deus. Quebra, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem que fazer, mas faça de nós, ó Pai, servos fiéis ao Senhor. Nós estamos aqui para fazer a Tua vontade, ó Pai. Tira o nosso eu, ó Pai, que às vezes se atrapalha, Senhor, em buscar o Senhor. Às vezes, ó Pai, somos prepotentes, somos arrogantes, ó Pai. E sabemos, ó Pai, que não é isso que o Senhor espera de nós. Que nós possamos ser mansos, ó Pai. Que nós possamos ter uma sabedoria do alto. Que o Senhor a cada dia nos capacite, ó Pai, para que possamos, ó Pai, primeiro, reconhecer que sem o Senhor nada somos. Tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Obrigado pelo Teu cuidado, pela nossa família. Colocamos em Tuas mãos, ó Pai, vários irmãos, assim como o nosso irmão Marcos, ó Pai, agradece pelos 25 anos, ó Pai, na Igreja de Boa Viagem. Que o Senhor continue abençoando essa congregação,
para que eles possam a cada dia crescer, ó Pai, espiritualmente, que eles possam se fortalecer, ó Pai, mas reconhecer que é o Senhor que está no controle de tudo, ó Pai. Colocamos em Tuas mãos, ó Pai, os nossos irmãos que estão enfermos, nosso irmão Norton, que o Senhor possa restabelecer a saúde dele, para que o seu nome seja glorificado, a nossa irmã Doeires, ó Pai, esposa do nosso irmão Esdras. Ó Senhor, agradeço pela Michele, que já está em casa, graças ao Senhor. Também que o Senhor possa abençoar nossa irmã Diane, ó Pai, Tu sabe das lutas, ó Pai, mas ela está sempre firme, ó Pai, porque ela confia em Ti, ó Pai. E que nós possamos, ó Pai, ter uma noite agradável, um começo de semana, Pai, abençoado, porque, ó Pai, reconhecemos que o Senhor está no controle de tudo. Nos ensine a cada dia, Senhor, a ser cristãos verdadeiros, que as pessoas possam ver em nós a Tua face, que nós possamos exalar o Teu bom perfume, ó Pai, e que possamos ser servos fiéis ao Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo que não lhe agrada em nós. E que possamos sempre confiar no Senhor. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado por esse momento tão maravilhoso, ó Pai. O qual nós saímos daqui, ó Pai, edificados através da Tua palavra. Mas que possamos, ó Pai, não só aprender, mas colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que nos capacita, que nos livra, Senhor, de todas as coisas ruins do dia a dia, e que possamos, ó Pai, olhar para o alvo, para que possamos um dia, Pai, estar ao lado do Senhor, no trono celestial. Essa é a nossa busca, Pai, essa é a nossa vontade, esse é o nosso desejo, Senhor, de fazer somente aquilo que lhe agrada, Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. 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 Obrigado, Amém. Melissa. Valeu, Amém. Barbosa. Valeu, Boa noite, meus irmãos. obrigada. Uma boa semana. Boa noite a todos, boa semana. Muito obrigada. Com Deus. Abençoe. Deus te abençoe, Leandro. Obrigado. Sérgio, boa noite. Boa noite, Ju, seu Sérgio. Até amanhã. Boa noite, Ih, Ju. Barbosa.